Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te convidar para uma reflexão sobre esse assunto que tem tudo a ver com as nossas vidas. As catástrofes aumentam cada vez mais. O mundo parece estar de cabeça para baixo e o ser humano cada vez pior. Os últimos acontecimentos no globo parecem indicar que algo terrível está vindo. Muitos acreditam que tudo isso aponta para o que a Bíblia avisou, o fim dos tempos. As Escrituras falaram bastante sobre isso e trouxeram profecias sobre o Apocalipse. Apesar dos fins dos tempos atrair muitos medos, o livro do Apocalipse retrata a ocasião como uma esperança para os cristãos. Cristo vai retornar e o julgamento final vai acontecer. Além disso, há a presença da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, todas subordinadas ao grande dragão. A primeira das aberrações a aparecer é aquela que emerge do mar. O apóstolo João a descreve durante o capítulo 13 do Apocalipse. Ele escreveu o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso está escrito em Apocalipse 13, de 1 a 3. Satanás, que nesse livro tem a forma de um dragão, concede a essa besta autoridade. Ela então começa a proferir blasfêmias contra o próprio Deus e contra aqueles que habitam em seu tabernáculo. Essa autoridade é sobre todos os povos e nações do mundo. Em Apocalipse, é dito que todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro adorarão a besta. A besta é descrita com características de animais. Isso não é por acaso. Trata-se de uma referência à visão do profeta Daniel, descrita no capítulo 7 de seu próprio livro. Daniel enxergou 4 bestas em forma de animais que simbolizam impérios que existiram ao longo da história. No Apocalipse, a figura é a mesma. Portanto, a besta que emerge do mar representa vários governos. Todos aqueles que são anticristãos, ou seja, avessos a Deus e aos seus servos, são representados por essa besta. Mas, e os 10 chifres e as 7 cabeças? O que significam? Bom, para o povo da época, as 7 cabeças eram uma referência à cidade de Roma, que era chamada de Cidade das 7 Colinas. Como os romanos perseguiram os cristãos, era fácil entender a sua relação com a besta. Porém, as 7 cabeças também possuem um significado mais profundo. O próprio versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse explica: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Além dos montes, representam 7 reis. A maioria dos teólogos entende que os 7 reis correspondem a grandes impérios mundiais. Seriam eles o primeiro babilônico, o assírio, o segundo babilônico, o medo-persa, o macedônio, o romano e o 7º império. Esse último é bastante discutido, mas geralmente entende-se que ele representa todos os reinos após o Império Romano. No mesmo capítulo, é citado um 8º rei que surgiria. Nesse caso, estamos falando do Anticristo. Já os 10 chifres possuem outro significado. A quantidade é exatamente a mesma do dragão. O dragão, porém, tem diademas na cabeça. Já a besta tem diademas em seus chifres. Isso quer dizer que o poder dado à besta vem de Satanás, o dragão. Quando a besta governa, na verdade quem governa é o diabo. Em Apocalipse, o número 10 está ligado ao mal. No capítulo 17, João escreve que os 10 chifres representam também reis. Entretanto,
Enquanto as 7 cabeças são reinados literais, os 10 chifres são mais gerais. Apenas demonstram que vários governos do mundo se unirão para oferecer suporte e autoridade ao governo da besta. Agora, como explicar a ferida mortal que a besta recebeu na cabeça? Para os cristãos que receberam o livro na época, era uma clara referência ao governo romano que os perseguia. Isso porque Roma havia sofrido um duro golpe quando Nero incendiou a capital. Ele culpou os cristãos, o que fez surgir uma grande perseguição. E, posteriormente, Nero cometeu suicídio. Diante desses duros golpes, pareceu que Roma sucumbiria. Porém, pouco depois surgiu Domiciano, outro imperador. Domiciano ergueu novamente Roma e iniciou uma perseguição ainda pior aos romanos. O golpe sofrido pela besta estava curado. Quem não adorava o imperador tinha os seus bens confiscados, eram proibidos de participar de qualquer transação comercial e ainda passavam fome, tortura e exílio. O mundo adorava Roma e o imperador, assim como todos adoravam a besta. Além desse significado histórico da época, o ferimento mortal significava outra coisa. Cristo venceu na cruz e, por isso, a besta foi mortalmente ferida e impedida de barrar o avanço do Evangelho. No entanto, ela retornará ao longo do tempo e surgirá como a figura do anticristo. Claro que o significado da besta não se limita a um único momento na história. Ela representa o poder perseguidor de Satanás que opera através das nações e governantes do mundo ao longo de toda a história. A besta muda de forma e de aparência, mas sempre está presente em cada governo e sistema político do mundo, que é, essencialmente, anticristo. Agora, vamos para a segunda besta, aquela que emerge da terra. Está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso está em Apocalipse 13, de 11 a 13. Essa figura é um pouco menos complexa. Ela se assemelha a um cordeiro, mas fala como dragão. Ou seja, parece dócil, mas não é. O seu objetivo é fazer sinais para que todos se maravilhem e adorem a outra besta. É ela quem ordena que todos recebam a marca da besta como sinal de lealdade. O próprio livro do Apocalipse explica quem é essa figura, chamando de falso profeta, isso no capítulo 19. Ela simboliza a falsa religião e a falsa filosofia ao longo da história. Ela atrai como cordeiro, ou seja, pode parecer bom e que é de Cristo, mas não é. Todos os falsos profetas que ensinam falsas doutrinas e pervertem as Escrituras fazem parte da besta que emerge da terra, entende? Ela age desde a época do Novo Testamento, na forma dos judeus escribas e fariseus que crucificaram Jesus e eram aliados a Roma. Hoje em dia, são os sacerdotes religiosos que desvirtuam as pessoas, ensinando mentiras e buscando apenas o benefício próprio. Em resumo, as bestas são forças políticas e religiosas que, ao longo da história, uniram-se para desvirtuar a população e afastá-la de Cristo. Quando o Salvador chegar em grande esplendor e glória, todos os mortos ressuscitarão e ninguém escapará do seu juízo. Os salvos irão passar a eternidade nos céus, enquanto os ímpios serão condenados e punidos juntos com o grande dragão e os outros inimigos de Deus. No versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, está escrito o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24, 30. Apesar de ser unanimidade entre os cristãos que esse dia vai chegar, a forma como ocorrerá e como o mundo vai caminhar até ele
mudam de acordo com a interpretação. Alguns defendem que esse retorno será em duas etapas, com a primeira sendo secreta e invisível, apenas para resgatar os salvos em Cristo Jesus. Já a segunda etapa seria visível para todas as pessoas e ocorreria após um período de grande tribulação. Aqueles que creem nisso geralmente pensam que a distância de uma vinda a outra será de 7 anos. Essa interpretação tem um nome bastante comprido. É chamado de pré-milenismo dispensacionalista clássico. Mas você vai ouvir muito falar em pré-milenismo, pré-milenista. O seu surgimento é bastante recente, aparecendo na forma oficial no século XVIII. Até existiam conceitos parecidos no século IV, mas nada oficial ou bem definido. No entanto, a interpretação mais tradicional no cristianismo afirma que a segunda vinda será em apenas uma etapa, que será visível a todos. Essa interpretação é defendida pelas principais 4 linhas de interpretação da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Esse modelo foi ensinado por quase 2000 anos, praticamente sem qualquer oposição, até o pré-milenismo dispensacionalista clássico surgir. Portanto, o mais provável é que Jesus venha num único e significativo evento, quando resgatará o seu povo e destruirá os seus inimigos. Logo em seguida, haverá a criação dos novos céus e da nova terra. É importante entender que não há uma data estabelecida e que ninguém, a não ser o próprio Deus, sabe quando isso vai ocorrer. Ainda assim, as Escrituras informam sinais que apontam para o evento. No entanto, o livro do Apocalipse relata claramente que todos os inimigos de Deus serão facilmente derrotados com a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro afirmou que os céus serão abalados com a aparição de Jesus. Ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso está em 2 Pedro 3:10. A menção dos céus é muito comum nas passagens que falam sobre o assunto. No versículo 7 do primeiro capítulo está escrito o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Isso significa que será glorioso, inconfundível e relevante para todas as pessoas da terra. O principal objetivo desse versículo é mostrar a força do impacto da segunda vinda. No versículo, podemos destacar 3 partes diferentes que revelam verdades bíblicas. A primeira parte é o trecho: eis que ele vem com as nuvens. Aqui podemos perceber um forte contraponto com a primeira vinda de Jesus. Se na primeira vinda ele veio como um pequeno bebê indefeso numa humilde manjedoura, na segunda vai ser bem diferente. Ele virá com muita glória para exercer o seu juízo, glória suficiente para aparecer dentre todas as nuvens. Já a parte do todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, tem outras implicações. Dizer que todos verão implica dizer que a volta de Jesus será inconfundível e relevante para todos. Não haverá desculpas para ignorar a segunda vinda, pois todo olho verá. Ninguém vai poder dizer: ele veio, mas eu não vi, não fiquei sabendo. Aqueles que não creem serão julgados, pois não haverá desculpas. A última parte do versículo menciona esse desespero geral. Cada parte do globo vai ouvir lamentos por causa de Jesus. Infelizmente, já será tarde para arrependimento. Por isso, o choro será de dor e medo. Os ímpios vão chorar pela falta de esperança, demonstrando que o fim dos tempos terá a justiça divina como uma parte inerente. Cada um será julgado de acordo com as suas obras. Porém, o que poucos sabem é que há diferentes interpretações do livro do Apocalipse. A visão mais comum no imaginário popular é que vê os eventos apocalípticos como eventos futuros.
Essa interpretação entende o conteúdo do livro como sendo linear, como se fosse uma narrativa tradicional. A partir do capítulo 4, a descrição inicia uma série de eventos que vão acontecer na Grande Tribulação. Esse período muito ruim começaria no final da nossa era atual. A igreja seria arrebatada por Deus e a terra, sem os cristãos, sofreria muito. No final desse período, aconteceria uma abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramamento das taças. Portanto, para essa visão futurista, o texto do Apocalipse é literal e não simbólico. A visão historicista discorda disso. Para ela, o livro possui um paralelismo progressivo, ou seja, tem seções paralelas que contam a mesma história, que começa na primeira vinda e termina na segunda vinda de Cristo, ok? A mesma história contada várias vezes vai se tornando mais complexa no avançar do livro. No final, a mensagem completa da revelação é dada. Bom, mas o que todo o cristianismo concorda é que o fim dos tempos será quando Jesus retornar para salvar a igreja, condenar os ímpios e restaurar toda a criação. Em suma, o Apocalipse bíblico pode ser assustador para uns, mas representa esperança e glória para outros. Sem dúvida, um evento extremamente importante de acordo com as Escrituras. Para a maioria dos cristãos, esse dia está prestes a acontecer. E a melhor maneira de estar pronto para ele é manter um relacionamento diário com Deus através de Jesus Cristo. Por gentileza, deixe as suas opiniões nos comentários. Gostaríamos muito de saber o que você pensa, como você se posiciona com relação a isso. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. Até o próximo vídeo.